Primeiramente, boa noite. A primeira coisa que eu falo do jogo, a gente muito decepcionado, o time jogou mal. E nisso, o treinador, quando o time joga mal assim, obviamente é o principal responsável. A gente jogou de uma maneira muito acelerada, com muita pressa no primeiro tempo. O jogo era um jogo para a gente cadenciar e acelerar na hora certa. Então a gente errou muito passe e a bem da verdade é que eles também não criaram quase nada. E você fala assim, o que me preocupa, não é uma coisa que questão de preocupar, me preocuparia se isso fosse uma rotina do time, né? Obviamente que eu não gostei do que aconteceu, e no fundo eu quero aproveitar esse jogo para ser uma chance da gente melhorar coisas que a gente precisa melhorar, né? O time deles também teve um mérito grande, porque eles foram muito dedicados na marcação, eles queriam jogar apostando naquilo, então o plano do Platense deu muito certo, eles apostaram num jogo de uma ou outra transição que eles podiam fazer e uma bola parada, que aconteceu o primeiro escanteio, não sei nem se tiveram outro escanteio, talvez mais um. E a gente teve a infelicidade do pênalti e depois no segundo gol. O time tentou no segundo tempo, de alguma maneira melhorou um pouco a evolução para criar um pouco mais de chance de gol, mas foi muito insuficiente e aquém daquilo que a gente deveria ter produzido. Aqui, Diniz, Janice de Castro, Paramount Plus. Havia uma expectativa em cima do Memphis titular hoje. Eu queria que você analisasse o desempenho do holandês e também eu queria saber como que você recebeu as vaias da torcida para o Yuri Alberto. Em relação ao Memphis, era o momento dele, a gente preparou ele para iniciar a partida, então era um consenso dentro do clube, também com ele, que era um jogo importante para ele iniciar. E era meio natural também que ele sentisse, depois de 2 meses, a falta de ritmo de jogo, que foi o que aconteceu. E um jogo muito difícil, que o time também estava errando muita coisa que não estava errando até então. Então dificultou um pouco também para ele conseguir ter um desempenho melhor. Mas o importante foi que ele conseguiu ter minutagem no jogo passado e hoje também conseguiu jogar, fisicamente se sentiu bem e nesse sentido foi positivo. Em relação ao Yuri Alberto e às vaias, é uma coisa natural que acontece, e o Yuri é um jogador já, embora tenha pouca idade, experiente, muito vivido, começou muito cedo no Santos, e então tem casca suficiente para suportar e saber que é uma coisa normal pelos últimos acontecimentos, era uma coisa que podia acontecer e eu sei que ele vai sair mais forte disso. Eu sei que ele tem um carinho enorme pelo Corinthians e também sei que a torcida tem um carinho enorme por ele. Então é uma coisa, questão de se ajustar de novo para as coisas andarem num bom termo. Diniz, tudo bem? Aqui no meio, Marco Belo, Rádio TMC, aqui. Até em cima dessa questão do Yuri que você falou, hoje você tem diversos jogadores no seu time que estão ou em uma fase, ou mal psicologicamente, ou pelo menos a torcida está reclamando desses jogadores. Um é o Yuri, por causa daquelas falas dele, né, de que ia sair e hoje saiu vaiado. O Alan saiu vaiado hoje, mas eu acho que tem mais a ver com a jogada anterior, né, que ele tinha empurrado o jogador do adversário. O André, pós não venda, depois que ele não foi vendido, o torcedor começou a pegar no pé e também muita gente falando que ele piorou o jeito dele jogar. E o Hugo Souza também, um 2026 muito diferente dos outros anos, e hoje ele falhou nos 2 lances. Você acha que com tantos jogadores assim, como eu disse, ou em uma fase, ou psicologicamente, ou tecnicamente, isso acaba mexendo com os demais jogadores da equipe? Porque pareceu hoje, a impressão que deu é que os outros jogadores também entraram nessa questão psicológica, ou muito nervosismo, ou apatia. Isso mexe com os outros jogadores? Então, eu acho que hoje teve mais nervosismo e pressa, afobação do que apatia. O time não foi apático em nenhum momento. O time foi muito acelerado até demais, sabe? Que seria o oposto da apatia, mas eu concordo quando você fala que o time foi afobado. Em relação aos jogadores, quando eu cheguei aqui, momentos diferentes. O Alan, na Curitiba passada, ele foi elogiado por alguns de vocês. Então, assim, hoje, pontualmente, aconteceu de ser vaiado e também, quando a gente joga em time do tamanho do Corinthians, uma coisa que o jogador sabe suportar. O Alan é um jogador experiente, jogou no Atlético, no Fluminense, jogou no Corinthians e está agora no Corinthians e sabe suportar isso. Eu acho que tem a ver com o lance da expulsão contra o Fluminense, aquele empurrão que ele deu, como você mesmo disse. O Hugo nos salvou lá contra a Platense. O jogo de gol de 2-0, ele fez 2 defesas monumentais.
E hoje, pontualmente, assim, aconteceu, mas ele também é um jogador que tem muito serviço prestado aqui no Corinthians. E em nenhum momento ele demonstrou, pelo menos que eu saiba, para mim, algum desejo de sair, pelo contrário. É um jogador muito identificado com a torcida, como o André também tem identificação com a torcida. E o André fez uma partida excelente lá contra o Peñarol, por exemplo, semana passada. É normal, pela idade, ter essas oscilações. E assim que o time começar a jogar bem, os jogadores tendem a jogar bem. Um outro fator que pode pesar um pouco nisso, o Corinthians é um time que não teve férias, terminou o campeonato 2 dias antes do Natal, ano passado 3 dias antes do Natal, como em janeiro já estava voltando para poder iniciar a competição, então vem nessa batida muito forte. Eu acho que esse período de folga para esse elenco, acho que ele vai ser muito bom para poder baixar um pouco e a gente voltar mais forte depois, sendo obviamente que a gente tem um compromisso muito importante que é contra o Grêmio no sábado. Diniz aqui. O André, são várias peças aí que estão deixando a desejar. A gente vai falar muito do coletivo também, uma série de coisas, mas só para pegar 2 dessas peças, porque são 2 peças grandes nesse Corinthians e uma é responsável por evitar os gols e a outra é responsável por fazer os gols, certo? E os 2 não estão num bom momento. Não. Tá mais difícil. Mas não são só eles. Né? Não são só, é por isso que eu falei, tem várias. Eu quero pegar 2 referências aqui, tá? Pelas posições importantes claro. E pelo tamanho deles, sim. Tá? Quem tá num pior momento? É difícil dizer, mas eu acho que tecnicamente quem está no momento mais preocupante é o Hugo. Também por uma questão de posição, o Yuri pode errar, ele pode perder 10 gols e fazer um gol no final de um jogo, como aconteceu contra o Barra na Copa do Brasil, que foi a noite em que ele disse que queria ir jogar na Itália. É verdade. Ele perdeu um gol certamente naquela noite, talvez mais. E o que eu estou dizendo é bastante óbvio. O atacante ele pode falhar e acertar uma vez, e é o que vai interessar. O goleiro, evidentemente, não. O Hugo pode fazer 30 defesas e se ele cometer uma falha e o Corinthians perder, é crucial. É disso que vai se tratar. E ninguém pode afirmar aqui, embora pareça, né, aquela coisa, tem cheiro, como é que é? Tem jeito de elefante, anda como elefante, tem cheiro de elefante, faz barulho de elefante, então deve ser elefante. Tudo indica que ele ainda está abalado por não ter sido convocado para a Copa do Mundo. Só que ninguém pode dizer, é por isso que ele tem falhado nos últimos jogos. A falha que ele comete hoje ao entregar a bola para o atacante argentino no segundo gol é uma falha própria de quem está desconectado do que está acontecendo. E é claro que não é de propósito. Lógico. Não, óbvio. É óbvio que não é, dane-se. Não, ele não consegue, não tem conseguido se mobilizar e ficar concentrado. E é um erro de raciocínio, não é nem de passe, porque era impossível essa bola chegar onde ele queria. Pois é. É uma decisão errada e, obviamente, mal executada, que cai no pé errado, porque esse jogador é muito bom, hein? Muito bom. Tem 25 anos, é da base do Estudiantes e fez os gols hoje. Vai dar o que falar. Mas eu acho a situação do Hugo mais preocupante que a do Yuri. O Yuri já passou por muita coisa no Corinthians, já viveu momentos técnicos muito piores do que o momento atual. Conseguiu se recuperar, o torcedor gosta dele, a maioria, eu creio, compreende o tipo de jogador que ele é. E o Corinthians deve muito a ele nesses últimos anos. Eu não tenho a menor dúvida disso. Em momentos importantes, como na final da Copa do Brasil, o Yuri esteve lá. E quando tecnicamente as coisas não andaram bem, ele sempre se entregou, ele sempre se comprometeu. Ele, sem a bola, sempre foi um jogador voluntarioso. E eu acho que agora também é uma questão de um pouco de birra de uma parte da torcida pelo fato dele ter manifestado claramente que queria ir embora num dia que ele não tinha que ter falado nada sobre aquilo. Acho que é só isso, né, André? Na verdade, eu acho que a minha questão é assim, as vaias, provavelmente, elas têm a ver só com isso. E acho até que ele estava preparado, assim. Era meio evidente que ele ia ouvir umas vaias, acho que já no jogo contra o Atlético, agora contra o Platense também, porque, cara, de fato as frases foram colocadas num momento muito equivocado, e acho que no fim é isso.
ele ouviu as frases num momento em que isso não faz diferença para o jogo, que não prejudica o Corinthians, né? Acho que as vaias foram colocadas por parte da torcida, não por todas, no momento que ele sai e não enquanto ele pega na bola, na hora que ele toca na bola, porque isso eu sempre acho que é tão nocivo ao time. Você atrapalha tanto o seu time quando você faz isso. Você pega no pé do jogador e a hora que ele encosta na bola, você fica vaiando, né, de maneira... Obviamente isso acaba gerando... Você espera que aconteça o quê, né? Exato. Com o jogador nessa situação. O cara vai... Pode até ser que tem um ou outro que... eu vou dar a resposta, mas não é o normal, né? Assim, e o Yuri é muito suscetível. Vaiar na saída, vaiar depois. Cara, ele tinha que estar preparado para isso, porque de fato, como disse o André, as declarações elas foram num momento completamente equivocado e inoportuno. Você tem claro que passa pelo individual, mas o coletivo hoje foi prejudicado pela maneira de jogar. Porque então tem Diniz aí, né? Voltou a jogar com o Memphis e Yuri. Então você volta a um sistema, é uma forma de jogar, na verdade, no sistema, daí ele tanto faz. A forma de jogar, tua proposta, teu modelo de como jogar, vê lá da família Dias. Eu pensei nisso. Que é, assim, Memphis e Yuri com Memphis meia boca. Aí, quando eles estão ali com o Garro, quem joga pelos lados são seus laterais. Não é o Caio César, nem o Linga, que poderia ter entrado até no segundo tempo. Antes, no lugar do lado. E o meio campo também vai ter dificuldade de fechar o espaço pelo lado do proteger os laterais. Só que o que ele faz? Como os laterais vão jogar projetados, ele colocou o Raniel e o Alan. Isso. Tinha dois. O Raniel até ficava mais solto no meio de campo, acredito eu. Assim, ele tira no segundo tempo, porque ele ficou meio sem função. Cara, o André faz esse papel às vezes. Ele poderia ter um jogador diferente ali. Mas ele tentou proteger a defesa, ter um terceiro jogador para fazer o encaixe e a saída, porque teus laterais estão lá tentando ir para o fundo do campo, perdeu a bola, ele precisa ter uma parada no meio de campo. Tinha Raniel e tinha o Alan. Perfeito. Não funcionou. Porque aí veio o Platense. Platense que eu vi na Argentina contra o Corinthians, é a mesma camisa, são os mesmos jogadores, mas parece que foram todos abduzidos. E classificou, hein? E jogaram. Porque eles jogaram, na Argentina, jogaram nada. E aí, olhando para o jogo de hoje, você percebe o que aconteceu na Argentina. Foi o primeiro jogo, a história, uma competição como Libertadores da América. Era o primeiro de tudo na vida do Platense. Que quando a gente fala em time de bairro na Argentina, o Platense é o bairro do bairro do bairro. Lá embaixo é o bairro. É um barato, você vê ali. Sim. É uma Javari pintada de marrom, com a camisa marrom. Agora, veio a Javari inteira, né? Os caras são doentes, é o bairro mesmo. E a hora que você olha na arquibancada, você vê as amizades. Sim, eu estava ali do lado, na Argentina, você vê as amizades, você vai sacando. Fala, pô, esse aqui é aquele cara, é o vizinho, é porque vem com a mulher. Ali o futebol é realmente pertencimento. Você vem com a mulher, você viu o avô com o neto, o outro com o filho, o bebê. Você saca, fala, pô, o bairro está no campo. Então eles sentiram demais isso. E o Corinthians jogou assim, ó. Tranquilo, ganhou lá. Hoje, o que eles marcaram, porque a hora que eles perceberam qual era do Corinthians, eles vinham com 3, fechava o lado. Vinham com outros 3, fechava o outro lado. Então os laterais não passavam, o meio de campo também estava travado, o Memphis meia boca, o Yuri nessa fase. Cara, o Corinthians não tinha jogo para o Corinthians. Então, este formato, tudo bem, agora nós vamos falar dele em agosto. Mas ainda tem um jogo do Brasileiro. Não tem o Memphis, que vai até facilitar a vida dele. Ele pode ter o Linga, ele pode ter contra o Grêmio, se ele quiser, um jogo fora de casa. Um jogador de velocidade, que é o Caio César, que sempre entra bem. Hoje ele entrou muito com dobra, às vezes a marcação tripla, é que com ele e Mateuzinho saía alguma coisa. Só Mateuzinho com 3 não saia nada no primeiro tempo. Então, é para se pensar como armar o Corinthians. Mas essa questão de armar o Corinthians, vamos lá, é porque hoje o Memphis estava meia boca ou porque este sistema com o Memphis não funciona? Sim, a gente está falando de um cara que o Corinthians está movendo mundos e fundos para tentar convencer ela a ficar. Já funcionou. Eu não posso dizer que não funciona, porque ele ganhou a Copa do Brasil, a Supercopa. Já funcionou muito bem. E teve um final de reta de brasileiro 2 anos maravilhoso. Sim. Só que às vezes a maneira de jogar se esgota. E outro, o Garro não estava acertando rumo hoje também. Pois é, então, o Garro... o time, aí você vai para as individualidades. Elas não estavam bem. E o adversário... Era o time mais técnico.
Acho que foi o time mais técnico que o Diniz já escalou, olhando para qualidades individuais dos jogadores. Aliás, a primeira vez, se não me engano, que ele coloca Garro, Yuri e Memphis Diniz, juntos desde o começo para iniciar como titulares, os três, mais o Bidon. Então, assim, era um time muito técnico. E os caras foram mal individualmente. De muita associação, e é o que ele falou, ele queria um ritmo, não é lento, mas ele queria, eu diria que um jogo um pouco mais de consciência do que está sendo feito, porque você tem a troca de velocidade. O jogo está aqui, está tentando o espaço aqui, e de repente você inverte uma bola e acelera o jogo. Não é para morrer na lentidão. Mas às vezes o time acaba ficando e não saía nada. E o Platei jogou muito, marcando para tentar, num lance, conseguiu o pênalti do Garro, não tem nada a dizer, foi pênalti do Garro. Depois a bobagem ali na saída de bola, tomou 2. Aí, cara, eles fizeram um papel maravilhoso, foram muito bem. Muito bem. Para um time de gente que sabia o que estava fazendo. Você imagina a torcida ganhar num estádio de Copa do Mundo. Tinha gente chorando na arquibancada. Então, Você assim, Estava demais o clima da torcida do Platense. Só para dizer o que significa a derrota, porque acho que a gente fica muito nessa coisa. Primeiro melhor, vai ser segundo melhor, o primeiro, segundo, terceiro melhor. Na prática, o Corinthians perdeu a vantagem em eventuais confrontos contra LDU, Independiente Del Valle. Eram 2 times que o Corinthians, caso vencesse, ultrapassaria e, portanto, teria vantagem caso venha a ter um confronto direto contra essas equipes lá para frente, né? Pode ser, olha, no caso do Corinthians, vai ser em quartas de final, né? Não, porque no primeiro não pega primeiro. Não vai. E, eventualmente, Cerro Porteño e Católica, que são times que também, vencendo os jogos de amanhã, podem superar o Corinthians. Então, na prática, são esses 4 times que podem, né, que 2 deles certamente superaram o Corinthians, já superaram porque encerraram suas participações, e outros 2 que podem superar o Corinthians.